projeto Pioneiros, do Arquivo Público do Distrito Federal, resgata histórias de pessoas que ajudaram na construção de Brasília ou relatos e curiosidades dos primeiros anos da capital federal. A importância do projeto Olhar Pioneiro pode ser exemplificada a partir dessa primeira experiência de doação documental que o Arquivo Público teve ao visitar a casa da dona Icila Sena. Encontramos um conjunto documental de fotografias extremamente singular para a compreensão da história de Brasília. Fotografias que retratam imagens panorâmicas do lago, do Palácio da Alvorada, imagens que retratam a Candangolândia nos seus primórdios, com as casas de madeira, imagens que retratam o próprio rio Paranoá antes de se tornar aquele enorme belo lago Paranoá. Então esse conjunto de imagens fotográficas mostra que dentro das residências pode-se encontrar riquezas documentais que permitem ao Arquivo Público acessar informações que são dadas pelo olhar de outras pessoas. Por isso o nosso convite, o convite a que cada família reconheça o tesouro documental, principalmente de imagens fotográficas, que estão em suas residências e possam doá-las ao Arquivo Público do Distrito Federal. Nesta edição do programa Pioneiros, vamos conhecer a história da Icila Bastos Damasceno, de 87 anos. Ela chegou a Brasília em 1959 com a família. Aprendeu com o pai, pioneiro na capital, a valorizar as memórias. Uma herança cheia de sabedoria, registrada pelo Arquivo Público do DF para as próximas gerações. Meu pai sempre foi pioneiro, ele sempre gostou de roça, então ele queria se sentir um desbravador. E ele nos deixou, e nessa época eu morava no Rio, e veio para cá, sozinho. Aí foi trazendo a família. Então ele veio porque ele sentiu vontade de ver começar tudo, porque ele sempre gostou de roça. Aí veio para cá sozinho, foi morar em alojamento, depois que foi trazendo a família. Foi logo para... era Terra Cap, né? Primeiro. Aí a Terra Cap tinha os alojamentos. Aí era mais a Nova Cap e a Terra Cap, né? Aí ele foi morar em alojamento. Veio primeiro a minha mãe, nem trouxe. Todo mundo gostava de estar sempre perto deles, né? E viemos morar também aos poucos e viemos todos para cá. Lá na Candangolândia, eles ganharam casa lá. Moraram uns tempos na Candangolândia. Morei com eles. Eles vinham, eu vinha atrás. Era uma casa de madeira. Era quase perto do mato do lago. Daí, da Candangolândia, nós fomos para W3. Já foi um bocado de tempo na Candangolândia. Já tinha meus filhos, casei, já vinha casada, né? E fui morar também lá na W3 com eles. O pai, além de militar, ele era fotógrafo. Então ele trabalhava nessa área. E eu fui trabalhar com ele, que eu gostava também. Antigamente a gente retocava, né? Aí eu aprendi a retocar, tirar as rugas da pessoa, né? Aí o papai, ele, como eu disse, ele era fotógrafo, ele passava para mim, as chapas eram chapas de vidro na época, eu trabalhava retocando, depois ele copiava. Nós trabalhamos no Rio, na Penha Circular. O papai tinha uma foto lá, foto para Amazonas. E quando eu aprendi a profissão com ele, eu fui trabalhar com ele. Ele tirava as fotos, revelava, copiava, e algumas eu já retocava já na foto mesmo.
Então, o nosso trabalho era esse. O papai ele era militar, foi militar, então tudo dele era registrado. Ele fazia as coisas e tomava nota e tudo. Isso aqui é história. Não façam isso, que isso aqui, vocês um dia, os netos, bisnetos de vocês vão perguntar. E ele tirava as fotos, mas queria que a gente prestasse atenção o que é que estava ali, que era para poder passar para a família. Isso ele fazia. Ele gostava de documentar mesmo, sabe? E ele dizia, isso aqui é isso, assim e tal. E nós fomos criados assim. A gente tinha que prestar atenção. Ele fazia questão que nós prestássemos atenção no fundo, sabe? Isso aqui é história, ele falava. Aqui o lago e tal. Tanto que eu tenho muita foto por isso mesmo, porque além de eu gostar também da profissão, que eu gostava, eu tirava foto, eu revelava. Antigamente era tudo mão, então ele preparava tudo, aquele tinha espelho, tinha tudo, é tudo antigo. Ele copiava, ele revelava e eu lavava, pegava, era tipo um espelho que eu tinha que colar tudo assim no espelho e deixar secar. Aí ela soltava. A nossa profissão era essa, porque ele gostava de documentar. A gente ia nesses lugares antigos, que nós temos muitas fotos assim, né? E era o lago começando, era a roça, nós tínhamos uma chácara lá no Paranoá. A gente ia para lá, ele mostrava. O rio passava por dentro das chácaras. Era tudo muito começado, né? Tudo no começo. As memórias são antigas. Ele começou a fotografar em Belém do Pará. Ele era militar, aí ele foi transferido para Óbidos, foi onde eu nasci, e ele era o único fotógrafo da cidade. E ele começou assim, ele fotografava, a chapa era um vidro assim, e tinha, por exemplo, eram 6, 3 em cima, 3 embaixo na chapa, pequenininha. A máquina ele colocava aquela chapa, fotografava, e ele fez uma câmera, e ele revelava, copiava, tudo ali. Quando nós moramos na Candangolândia, o papai tinha um quartinho, tudo separado. Aí tinha o material, antigamente era mais venenoso, né? Não era tão moderno. Aí ele tinha todas as vasilhinhas, ajudava ele a fotografar, ajudava essas coisas como eu estou falando. Eu que dava o brilho, eu que cortava, ele só revelava. Passava da cópia do revelador para a cópia, para o banho, dali que eu pegava para dar o brilho. Eu fui a primeira serzideira. Minha profissão era serzida invisível. Então eu fui a primeira serzideira de Brasília. Eu serzi para diversos presidentes, presidente Fernando Henrique, militares também. Olha, uma vez, uma coisa que meu pai falava para nós, quando eu fotografei com a calça do presidente, ele falou: minha filha, isso é história. Você, hoje em dia ainda não tinha sintético, né? Não tem sintético, então é algodão. E eu tecia fio por fio e ficava perfeito. Ficava perfeito, não está para estar na minha presença não, mas ficava perfeito. Ele falava isso para nós. Um dia você vai precisar. Olha, o cezido eu aprendi com a minha irmã mais velha, né? Que ela tinha nós trabalhávamos no Rio. Aí quando nós viemos para Brasília,
Nós fomos morar na Candangolândia, como eu estou falando. E, pessoal, eu que levei meu trabalho para as pessoas. Ah, rasgou e tal. Foi o primeiro que eu disse, olha, vocês iam pro presidente Costa Silva, ele mandou para mim. Não sei como me descobriram. Eu tinha uma placa de Cesília Invisível. Eu cesi para Fernando Henrique, eu cesi para João Figueiredo, eu cesi... Os principais mesmo para mim foi os presidentes. Até para o Costa Silva eu fiz também. Fiz uma manta de guerra. Ele tinha manta de guerra, aí ele levou para mim. Ele não, mandou ajudante de ordem. E a manta era toda guardada que ele trouxe. E rasgou, ele mandou levar para mim. Aí eu tive até um elogio, eu tinha tudo guardado, mas o tempo passou e vai mudando para cá, lá eu não tenho, mas eu tinha. Antigamente era mais fácil, né? Era mais fácil a gente ter contato. Eu não tinha um contato assim direto, mas era o ajudante de ordem, era isso que eu ia levar. Esse aqui é do presidente, esse aqui é do, olha, presidente. Aí eles mandavam, retornavam um bilhete, muito obrigada, muito bem feito e tal. Que realmente, antigamente, como não tinha sintético, puxava o fio e tecia e ficava perfeito. Eu tinha muito orgulho disso, sabe? Eu tinha, porque criada como militar, e aí papai valorizava tudo. Olha, isso aí, minha filha, isso é história, ele dizia. Isso aí é história, guarde para você. Um dia você vai lembrar disso tudo. Ó, o dia chegou. Eu cesia muito, eu tinha muito serviço. Tanto que criei meus filhos mais com essa profissão. Papai era mais um escriturário, né? Ele ficava sempre fazendo, vinham os documentos para ele e eles documentavam, tá? Passava para livros, para tudo, sabe? Ele não chegou, mas ele acompanhava também, quando tinha equipe para fiscalizar, ele ia, né? Porque além da fotografia, ele também trabalhava em almoxarifado. Antigamente a gente tinha presenciava muita comemoração, né? E dali foi formando o grupo das pioneiras. Primeiro foi o grupo das pioneiras, o grupo das 10. Aí surgiu a ideia de nós fazermos o grupo dos idosos. Aí eu reuni todo mundo, que sempre me procuravam, porque eu era mais antiga aqui e tal, conhecia muita gente. Eu reuni as mais antigas igual a mim, aí fizemos um grupo, o grupo das 10. Esse grupo das 10, primeiro nós juntávamos aqui, nessa casa aqui reunir os idosos. A gente se valorizava muito, porque como pioneira, você conhecia muita coisa mais perto, né? Junto da família. Nós juntávamos ali para cantar, para conversar. E foi fazendo também algumas atividades fazer coisas com retalho. Trabalhos manuais, né? Nós fazíamos. Fui rainha de carnaval, rainha da melhor idade. Foi uma homenagem que fizeram para os idosos, né? Então eles exigiram fantasia. Aí eu fiz uma rumbeira, aí participamos, foi muito bonito o nosso grupo lá. Era muito unido, juntava mais, contar histórias, né? Mas nosso grupo Renascer dos Pioneiros. Era mais sobre Brasília mesmo que a gente fazia isso, falar as reuniões que tinha, ensinar coisas que a gente trocava ideia assim, só. E passeios também, nós fizemos muitos passeios para conhecer antigamente tudo era mato, né? Tudo era isso aí, contar história, fofoca. Olha, eu acho tão maravilhoso. Acho que meu pai,
sempre ensinou para nós valorizar tudo que fazia e tudo que começava. Então, para mim, isso assim, é uma bênção, um resgate da memória, das pessoas, de onde nós começamos. Eu acho maravilhoso. Tudo que vem de história, que mostra para os nossos filhos, netos e tudo, eles um dia também podem dar o valor que eu acho que tem. E a criação, se criar assim, eles vão valorizar. Eu acho que tudo é valor para nós.